Oi, gente. Esse é o ArchiCast número 124. Meu nome é Adilson e, como diz aquele bom ditado, o choro é livre. Estamos aqui novamente em formato de Power Trio para reclamar um pouco mais e enterrar de vez as mágoas que 2020 fez questão de acentuar. Brincadeiras à parte, nada melhor que uma sessão de descarrego, para que possamos limpar de vez toda a negatividade acumulada. 2021 promete, estamos aqui, acima de tudo, para a gente se divertir com as sugestões que vocês nos enviaram. Algumas são do episódio passado, mas resolvemos incluir o pessoal que também mandou e acabou não sendo mencionado durante o programa. Deita no sofá, apaga a luz e vem com a gente nessa meditação. Bom, pra continuar chorando as mágoas aqui, tá aqui o nosso time. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem, vamos que vamos aprofundar aquilo que já estava, né, intenso, que foi o nosso último bate-papo, né? Mas é isso, né? Defeito não tem fundo, não. A gente tem que ir falando que se entende. É isso aí, vamos lá, parte 2. Isso. E o Rafa? Fala, Rafa, tudo bom? Fala. Hoje eu não tô tão incomodado, né? Vou deitar no sofá e meditar, gente. Já reclamei demais no episódio anterior. Então é isso aí, galera. A gente volta depois dos e-mails, comentários e outras cositas massas. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo ótimo. Fechando 2020 aí com chave de ouro. Bom, Rafa, antes de mais nada, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, daquele modo raiz, mandando um e-mail para contato@archicast.com e também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube também, né? Que a gente posta os episódios lá no YouTube. E para quem, porventura, conheceu o cast recentemente, tem alguns episódios lá que são com vídeo, né? Que a gente gravou, eventos que a gente participou. São bem legais também. Isso, dá para ver a nossa cara e associar quem tá falando com a voz. Bom, a gente tem algumas informações para dar para vocês, para fazer uma espécie de rápido balanço sobre 2020, né, Rafa? Pois é, cara, esse ano foi muito importante pro nosso programa, apesar aí da pandemia e que fez com que a gente mudasse, né, a forma de trabalho, não que alterou muito a maneira como a gente gravava, mas alterou a rotina de todo mundo, né, de todo mundo que participava, quem a gente convidava, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer aí 27 episódios, contando com esse. Além desses 27, a gente ainda fez 3 episódios especiais, que foram dos concursos com o IAB, e vai sair mais um especial também, aí fica um spoiler pra vocês, esse ano ainda sai no dia 31 mais um episódio, e mais 3 episódios da série que a gente iniciou de tecnologia. Por que eu julgo importante esses 3 episódios de tecnologia? Porque ele abriu pra gente um caminho e a possibilidade de fazer anúncio no nosso programa que viabiliza todo o restante do trabalho, fazendo com que a gente consiga gerar esse conteúdo pra vocês sem nenhum custo, né? Então tá tudo aí disponível, gratuito, e a participação desses anunciantes é fundamental para o nosso projeto daqui para frente, né, Adilson? Sem os anunciantes, né, a gente não conseguiria alçar outros voos e fazer os episódios extras para vocês. Então, agradecendo já de antemão a quem acreditou no nosso trabalho, convidando a outras pessoas que quiserem também falar com a gente, só mandar um salve lá no nosso e-mail. Isso aí. Além dessas possibilidades com os anunciantes, também firmamos outras parcerias que também vão gerar conteúdos bem legais. A gente continua com a nossa parceria com a ArchiDaily, publicando nossos episódios da grade lá no site. Mandar um abraço também para a equipe do ArchiDaily, que é parceirona. Além disso, a gente firmou uma parceria com a IA 2021 Rio Expo, que é a área expositiva da UIA, falando das novidades do mercado, mais um conteúdo interessante que vem a cada mês aí para vocês, e informando que ainda vai sair nesse ano um último episódio falando do mercado de arquitetura e construção nesse 2020 muito louco. Então, espero que vocês gostem, que vai sair no último dia do ano. E é isso, Rafa. Isso aí. E essa parceria com a UIA 2021 Expo é uma parceria com o evento da Expo, mas a gente também tem a parceria com o Congresso, que vai possibilitar com que a gente tenha, ao longo de 2021, convidados muito especiais aqui para os nossos programas. E aí reforço também a importância para que vocês divulguem o trabalho para colegas que, porventura, não conheçam. Aqueles episódios que são especiais e que são também com anúncios, que vocês escutem e reverberem. Isso é importante também para o nosso conteúdo atingir outras fronteiras e sempre visando que a gente melhore esse conteúdo e traga mais coisas para vocês daqui para frente. Isso, sempre de forma gratuita, como deve ser. Para você que não quer ouvir os comentários, só pular para 8 minutos e 19 segundos.
Rafa, temos um e-mail, né? Recebemos e-mail aqui então do Lucas Lima. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Lucas Emanuel Lima, sou recém-formado e ao ouvir o episódio ArcCast 123, Sessão Terapia, me solidarizei com a Mariana, que enviou seu e-mail falando sobre TCC de estádio de futebol, pois esse também foi o meu tema. Defendi a monografia em julho de 2020, desse ano, e como ela comentou, acabei sentindo as mesmas dificuldades quanto a referências, material de estudo ou mesmo normas. Além disso, existiu todo um trabalho de convencimento sobre a importância do tema, já que muitas vezes falar sobre arquitetura esportiva acaba não sendo tão bem visto ou colocado, né, na prateleira abaixo nesse quesito de importância. Enfim, no final deu tudo certo e o 10 veio kkk. Não, kkk não, tem que dar um sorrisão. E como ela sugeriu um episódio sobre arquitetura esportiva, existem alguns escritórios que trabalham somente com isso, seja com projetos de esporte social ou mesmo de grandes eventos como as Olimpíadas. Como sugestão de convidado, ele deixou aqui o contato da Luísa Miller e também da Expo Architecture. E caso a Mariana queira, também ele pode se colocar à disposição para trocar informações, material, etc e tal, sobre o TCC dele, né? Então ele mandou o Instagram dele aqui. A gente vai deixar nos links aqui para que o Lucas Emanuel e a Mariana façam um match, dê um match e vocês troquem figurinhas aí. Bem bacana isso, porque isso aqui lembrei de uma coisa que eu acho que também é uma pauta para o ano que vem, da gente voltar com os episódios temáticos de projeto. A gente já fez sobre arquitetura escolar, hospitalar e tal. A arquitetura esportiva entra nessa. E se vocês tiverem também sugestões de outros temas, mandem pra gente aqui via e-mail, via Instagram, ou mesmo pela nossa oficina, que o nosso grupo lá do WhatsApp já tá, se não me engano, tem 2 ou 3 vagas só. Então, se você tiver interesse, o link fica na postagem também. E também a gente imagina pro ano que vem, né, Adilson, trabalhar de uma forma diferente aí com a galera que tá lá na oficina, mais de 250 pessoas, né? Bom, a gente está pensando a respeito da comunidade, a gente gostaria que ela crescesse, mas ela tem uma limitação, né, da quantidade de usuários no WhatsApp, mas vamos conversar inclusive com a oficina, o que eles preferem fazer, e se vocês quiserem também, mandem sugestões para a gente ter um contato mais direto com vocês, que a gente adora conversar, fora dos episódios. Inclusive, para quem não sabe também, olha, esqueci de botar nessa minha lista os episódios feitos com os integrantes das oficinas, né? Se você digitar aí Oficina do ArcCast no Spotify também, vocês vão encontrar lá. Temos quantos episódios, Gilson? 2 ou 3, né? Ainda são 3. São mais 3 episódios, aí totalizando então 37 episódios no ano, que a gente bate um papo com a galera que tá lá na oficina. É bem legal. Então quem não conhece ainda, né, é a oportunidade de conhecer. Pro segundo episódio aí de Lamúrias. Exatamente, agora com um pouco mais de positividade, mas foi bem legal. E aí, voltando ao spoiler do episódio ainda sobre o mercado de 2020, 2021, o cenário é bem positivo para nossa área, então é o momento aí da gente fechar o ano confuso, com bastante otimismo. Isso aí. Então, pessoal, a gente volta ano que vem com um episódio da grade. A gente tem um último episódio dia 31 para falar do mercado, mas já despedindo aí de 2020, que ele vá de reto e que venha 2021 com muita esperança para todo mundo. Isso aí. Então, até mais. Falou! A gente organizou aqui em tópicos e o primeiro é posicionamento de mercado. Bom, vou ler uma sugestão da Mariana Bibi aqui, dos nossos defeitos. Ela fala o seguinte: normalizar escritórios que pagam menos do que o piso salarial. Eu vou pedir para ele começar. Primeiro a gente tem que saber qual é o piso, para ter uma opinião. Esse piso varia. O meu piso é mais baixo que o seu, tem aquilo. Há uma intenção de um piso, mas que na prática ela é muito difícil, assim, né? Eu acho que essa coisa normalizar os escritórios que pagam menos, difícil porque a gente falou isso um pouco assim, os contextos são tão desiguais, né, assim, e as condições de possibilidade, assim, dos escritórios recentes são totalmente diferentes dos escritórios mais tradicionais estabelecidos, né? Vou fazer a leitura aqui técnica. Salário mínimo profissional conforme a Lei 4.950-A66, o piso salarial do profissional de arquiteto urbanista é de, para 6 horas diárias, 6 salários mínimos, para 7 horas diárias, 7,25 salários mínimos, para 8 horas diárias, 8,5 salários mínimos, ou seja, de 6 horas para cima, né, salário aí já passa os R$6.000.
Pois é, eu acho que seria lindo. Eu acho também, assim, eu tô um tempo fora do mercado de projeto, né, mas eu já tive escritório, assim, nunca foi fácil pagar esse mínimo, né, porque isso está relacionado ao quanto a gente consegue cobrar pelo projeto e o contexto do mercado que você tá. Eu acho importante que tenha um piso, que isso seja uma meta, acho importante que isso não seja normalizado, né, que seja, sim, uma ação conjunta para valorizar a profissão, né, perante o próprio mercado, valorizar os arquitetos enquanto classe, para a gente ser mais unido no estabelecimento dessas questões, né, na própria concorrência, que isso é um trabalho de longo prazo, né? Eu acho que não é só, você não paga o piso, pronto, então você não pode ter escritório, porque isso inviabiliza o trabalho de muita gente. Então eu também não sei, digamos assim, se isso é factível, né, na prática. Mas eu entendo que, assim, normalizar, o que eu entendo que ela quer dizer, assim, é não achar de fato que é normal ou não levar como se fosse numa boa o fato da gente não conseguir pagar. Isso eu concordo, assim, né? Porque o ideal seria que realmente todo mundo pudesse pagar o mínimo, começar ganhando o mínimo, porque é uma profissão dificílima, você tem que dedicar muito tempo, a gente estuda muito. Eu acho que é razoável isso, né? Que esse piso, sim, pro tanto que se trabalha. Mas quem normaliza, né? Assim, o problema está exatamente aonde, né? É entre os escritórios, não é? Entre os arquitetos, eu acho que só a crítica pura e simples a quem não consegue pagar também não é construtiva, né? Não resolve o problema, né? Eu acho que a gente tem que pensar em como pensar essa questão realmente como uma meta, né? Não como uma crítica direta. Tem outra coisa também que, às vezes, né, o piso vira topo. Isso é ruim, assim. Hoje em dia, pensar realisticamente, nas grandes metrópoles talvez seja um salário justo, se a gente for colocar o mínimo, porque o custo de vida nas cidades maiores realmente é maior. Agora, em cidades menores, onde você tem uma demanda diferente de projetos, talvez seja um pagamento que vai um pouco além do que seria a gente chamar de piso, né? A gente fica brincando, a gente conversa aqui, né, sobre a realidade do mercado, como os arquitetos devem se valorizar, mas eu acho que tem que haver também uma certa medida, talvez esse piso, não sei, seja equalizado, mas eu não tenho uma resposta para isso. Como é que se deve equalizar e tal? Porque custos de vida em cidades diferentes são diferentes. Não sei, eu fico pensando que isso talvez tenha que ser equalizado de uma maneira melhor, assim. Você pensar 8,5 salários mínimos até para um profissional, né, de outras áreas, né, costuma em cidades como a nossa, que é uma cidade média, ser um salário razoavelmente bom, assim. Não sei o que vocês acham a respeito disso, mas às vezes eu fico pensando assim, passa o tempo e essas tabelas, essas coisas não são revistas. Não tô falando que tem que ser menor, não, mas como a Lili falou, acho que a gente tem que almejar isso, mas botar isso como regra é muito complicado. Aí eu vou discordar um pouquinho. Eu acho assim que não é uma questão de equalização, não. Piso é piso. Tudo bem, você pode variar, é igual salário mínimo. Você tem um salário mínimo, né? O salário mínimo é o mesmo. E aí depois você tem as variações locais. Então, senão eu não chamaria piso, chamaria meia parede ou teto, né? Como você brincou aí. Piso é piso. Assim, eu acho que o que a Mariana coloca aqui é de fato essa normalização da não aplicação do piso. Isso principalmente, eu tenho visto acontecer muito em editais de concursos para você ingressar, por exemplo, numa prefeitura. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver várias notas aí do CAL repudiando a prefeitura tal que abriu concurso para arquiteto urbanista pagando R$1.500, R$2.500. Aí sim, eu acho isso problemático, né? Ou mesmo grandes instituições, diversos outros formatos e outras naturezas jurídicas. Agora, o escritório de arquitetura, o CNPJ, né? É difícil mesmo. E aí entra naquela discussão que a gente teve no episódio passado sobre a questão do mercado de extrema concorrência, de pouca valorização do trabalho. E isso naturalmente dificulta, né, que você remunere bem um colaborador, ou um contratado, ou mesmo até um associado, né? Mas eu acho que o ponto aqui da Mariana é a questão da normalização. Realmente normalizar é complicado. No entanto, aí eu concordo, é necessário rever o piso. Talvez esse piso esteja de fato muito alto, é muito desnivelado, né? Porque eu acho que eu e a Dilson caímos exatamente naquele clichê que a gente criticou no episódio anterior de pensar na profissão só do ponto de vista do escritório. Né? Eu excluí isso que o Rafael falou total, né? Que é, por exemplo, serviço público ou até outros tipos de concurso, né? Assim, para ser contratado por grandes empresas. É porque a gente está pensando que é a gente que vai pagar, né? Essa é uma visão pequena. Caímos no clichê. E até pensando naquele cara que quer começar, né? Quer começar um escritório, né? Ele se vê na situação de ter que contratar uma outra pessoa
pessoa para ele, e ao invés de ele pagar a carteira assinada, ele vai chamar o cara para ser sócio, porque não tem como ele pagar o piso que pede a cartilha, pela impossibilidade, mas enfim. Você esqueceu de fazer essas grandes duas aspas, assim, sócios, entre aspas, né, gente? Sim. Sócio, entre aspas, exatamente. O Gal também falou um comentário a respeito dessa questão do posicionamento do mercado. Ele falou o seguinte: fala sobre o ponto de vista dos estagiários, uso de mão de obra barata e sobre a união dos profissionais. Senta que lá vem história. Isso aí é muita coisa. Todo mundo aqui já fez estágio, né? Eu me lembro, meu primeiro estágio, se não me engano, lá em final dos anos 90, era R$1,50, R$2, né, Adilson? Não sei, mais ou menos isso, né? R$2, R$1,50 a hora. Nossa, é isso mesmo. Nossa, R$2 era quem pagava bem, assim. Não sei agora como tá, assim. Nossa, eu não faço a menor ideia, porque inflação veio, enfim, muita coisa nesse meio tempo. Já tem mais de 10 anos, Rafael. Isso, também não. E a minha rotina de trabalho aqui funciona de outra forma, assim, a gente não trabalha com estagiário. De fato, assim, os estagiários em determinados momentos assumem, né, papéis dentro do escritório que caberiam a profissionais, né? Mas isso eu acho que também é muito da localização também. A gente tá falando aqui de uma região, mas acredito também que nas cidades grandes, metrópoles, isso talvez seja um pouco diferente. Também na nossa época não tinha um componente de estágio obrigatório, né? O estágio não era obrigatório, agora estágio é obrigatório. O aluno lá tem que fazer o estágio, então ele faz estágio de graça. Fazer estágio de graça, coisa que virou um dado complicado também. Enquanto muitos escritórios buscavam estagiários, fazendo aquele processo de seleção para de fato colocar o estagiário dentro da produtividade do escritório, os escritórios vão ter que rever isso, porque a demanda vai aumentar de gente querendo estágio e talvez possa se encontrar outras atribuições para os estagiários dentro de uma rotina de escritório, acompanhamento, organização de arquivos. Mas a ideia não é essa, né? A ideia é que eles tenham a prática projetual do escritório, né? E isso seja um complemento da formação. Levanta a mão aí quem nunca que na última hora teve que montar uma prancha que já é, o desenho já ia direto para uma reunião e tal, às vezes até sem passar pela supervisão dos titulares. Isso é natural, isso acontece. Infelizmente é da nossa precariedade do trabalho e nós aqui no Brasil estamos com isso elevado à enésima potência, né? Assim, outros sistemas de educação, né, por exemplo, o americano, o inglês, se eu não me engano, assim, a formação que a gente chama de graduação propriamente, ela tem menos anos, assim, você tem modalidades de cursos que você pode fazer. Né? E eles vão, tipo assim, os 2 primeiros anos são cursos até mais técnicos. Se você quiser se formar em arquitetura, em 2 anos você é tipo um técnico em arquitetura e construção, e aí você pode fazer determinada coisa. Mas mesmo que você se forme, digamos assim, na completude do que seria o curso, mesmo com diploma depois, vamos supor, de bacharel de arquiteto, você ainda é obrigado a fazer mais 1 ou 2 anos em que você ainda não pode construir efetivamente. Assim. Você tem que ter prática de escritório e de projeto para depois conseguir o diploma. Então, digamos que essa questão do estágio tem um pouco essa intenção, assim, né, de garantir durante a formação um contato com um perfil de trabalho da nossa profissão que é fundamental, que se o cara não tiver durante a formação, ele não vai ter depois, assim, e isso tem um objetivo específico na formação dele que a faculdade não consegue suprir, que as aulas de projeto não conseguem suprir. Então eu também vejo, assim, se a gente olha apenas do ponto de vista salarial, também é muito fácil do ponto de vista do aluno olhar como se estivesse sendo explorado, mas e o quanto ele aprende, né, e a oportunidade que ele tem de compartilhar dessa experiência, e aquilo pode ser uma porta de entrada para um trabalho posterior, com carteira assinada, todo bonitinho, né, assim. Eu não vejo só como algo negativo, não, e eu vejo, assim, outros países abordam essa questão, só que numa outra estrutura de ensino, né, outro formato, mas esse é o nosso formato, que transformou o estágio em obrigatório, mas a intenção de ser um complemento da formação, eu acho que faz sentido, sabe? E aí, realmente, assim, qual é o valor mínimo a se pagar, né, assim, hoje eu faço mais por escritório do que o escritório faz por mim. Isso é uma consequência de você ter desenvolvido e ter ganhado espaço dentro daquele lugar. Mas muita gente entrou sem saber nada, né, assim, e aprendeu muito no estágio, né, também. O problema é quando isso é usado de uma forma opressora, né, tipo assim, ó, a gente sabe que as relações de trabalho são complicadas. Eu concordo contigo nessa questão de que, de fato, você aprende muito e tal. Até mesmo os escritórios que optam por remunerar sabem um pouco dessa dificuldade que a remuneração, ela está associada ao compromisso, né? Porque também o aluno se compromete com o estágio, mas ele não é remunerado, então, assim, entre aspas, ele não tem o compromisso lá de se dedicar, e às vezes tem coisas que vão ficar na responsabilidade dele, desenvolver. Mas o escritório tem que atestar para ele depois que ele cumpriu tantas horas de estágio, né? Tem que atestar para ele que cumpriu tantas horas de estágio. E é uma relação muito complexa, porque a gente tem uma defasagem de profissionais no mercado que aceitam um determinado salário, vamos dizer assim, que é muito
abaixo do piso, como a Mariana está falando. Por outro lado, a gente tem um número grande de alunos querendo experiência e querendo fazer estágio, o que ainda ajuda a empurrar essa remuneração para baixo. Olha só, a gente tem uma hipótese aqui, talvez esse excesso de busca e vontade de estagiar e o estágio está diretamente associado à remuneração, talvez isso tenha impressionado aí o salário dos jovens arquitetos, porque acaba que por um escritório fica muito mais barato ele contratar um estagiário no final da faculdade, já com alguma experiência, pagando pouco, do que contratar um arquiteto júnior. Pode ser que a gente tenha encontrado aí o elemento desse fenômeno, né? É uma percepção minha, mas muitas vezes os escritórios eles procuram estagiários para desafogar um trabalho, assim, desafogar um serviço que precisam entregar e tal, também entrega grande. O que eu sinto muitas vezes é que os escritórios às vezes não se dedicam tanto a ter um estagiário para que ele possa aprender o dia a dia do escritório, assim. Pelo menos as experiências que eu tenho, não só que eu vivi, mas que eu vejo, são assim, é o estagiário que entra no escritório, vou te passar isso aqui, você faz isso aqui num dia e tal, sem a preocupação de fazer com que aquela pessoa que está ali aprenda. Aí eu acho que a exploração do trabalho, nesse sentido, ela é ruim. Eu acho que os escritórios eles têm que entender que o estudante está ali para aprender. Eu acho que fazem pouco nesse sentido para que ele, dentro do escritório, se envolva nos processos para que ele aprenda realmente. E isso talvez seja um problema. Pode ser que tenha essa preocupação didática, né? Assim, que deveria ser um compromisso pelo fato de, bem ou mal, tá tendo ali um estudante que está participando, né, da produção. Exatamente. Eu entendo que o dia a dia te faz aprender também, assim, mas eu acho que talvez tem uma política no escritório de que, beleza, o estagiário precisa aprender, mas a política maior de entender que ele tá ali para aprender e se ele gostar ou se ele se inteirar, ele pode ser uma engrenagem dentro do escritório, mas aí pensando, né, mais para médio prazo, eu acho que poderia ser assim, né, mas enfim. O foco deveria ser mais, eu acho também do estudante, a questão da aquisição da experiência, da observação, sabe, e não a questão salarial. Você realmente não tá ali para ganhar dinheiro, não é no estágio que você vai fazer isso, sabe? É tipo monitoria. Você não tem monitoria também? Tem monitoria que é de crédito, tem monitoria que é de desconto, sei lá, né, em mensalidade, tem monitoria que não é de nada, assim, e mesmo assim os alunos têm que fazer tantas horas de monitoria e há uma concorrência importante para fazer. Ali está abordando um outro aspecto, né, do trabalho, mas, ou seja, você está dando mais responsabilidade para o aluno, né, dentro de um determinado escopo ali de trabalho, que aí no caso é mais pedagógico, né, de acompanhar professor e tal, mas que tem o mesmo objetivo, complementar minha formação, me dar uma outra experiência, pensando também o estágio como uma experiência pedagógica, né, assim, de aprendizagem e não de remuneração, sabe? Eu sei que tem os dois lados, mas nesse ponto eu acho que eu entendo ele como uma parte da formação mesmo. Eu tenho experiência dos dois lados do balcão, né? Como estagiário, eu tive um processo muito bom que foi desses... Entrei, fiz estágio em um único escritório, fiquei lá um bom tempo, se não me engano 3 anos, e assim, nesse processo que eu julgo o ideal, né? Você vai aprendendo, entendendo como é que funciona e aos poucos você vai ganhando autonomia. Isso é ótimo, só que isso demanda tempo também de quem dirige e coordena o escritório. E cada vez mais a gente tem, né, o tempo muito restrito, que a gente tem que fazer muitas outras coisas. Com o escritório, já tive diversas experiências. Experiência dos estagiários, esses que vão chegando e você tem que fazer todo um processo de capacitação. Aí quando tá azeitando, às vezes o estagiário sai por uma demanda, tá apertado no período e tal. Tive a experiência também de estagiários que entraram e depois continuaram e ficaram como arquitetos. Foi talvez a melhor experiência, que aí de fato, além de conhecer o sistema, ele consegue transmitir para os outros estagiários como isso acontece. Tivemos estagiários que tinham contato direto com a gente, isso foi caótico, porque a gente não dava conta das demandas, a gente não tinha mais quem fizesse a ponte, né, entre o nosso trabalho de atendimento, prospecção, desenvolvimento preliminar, para depois por um trabalho de desenho, de organização, de documentação, etc e tal. A gente acabou optando recentemente por não ter mais estagiário e trabalhar já com pessoas que passaram no escritório, mas que hoje trabalham de forma terceirizada. Então, que entendem a nossa forma de trabalho e que a gente consegue ter um diálogo em relação financeira muito claro e aberto, né? Cada profissional tem o seu valor e tem o seu preço e isso é negociado dentro de uma contratação convencional. E é um modelo também que ele é predatório para a questão aí, voltando para o piso. Porque o que acontece? Você tem muita gente fazendo freela e aí isso joga o preço lá para baixo. No entanto, também os escritórios não estão conseguindo cobrar o suficiente para que possam remunerar melhor e ter uma equipe mais dedicada. Porque você ter uma equipe dedicada é você ter um fluxo de custo contínuo, que nem sempre você tem um fluxo de recebimento contínuo. Quanto mais leve, fluida for a sua organização, melhor a gente consegue se ajustar. Mas é perverso, eu entendo que é perverso, porque o ideal
ideal seria que todo mundo tivesse empregado com uma certa estabilidade, que a gente tivesse programas aí que atendessem aos escritórios, que pudessem participar de concursos, projetos remunerados, como por exemplo acontece na França, né? Jovens escritórios, jovens arquitetos praticamente se mantêm participando de concursos e tal, no qual eles são remunerados para apresentarem suas ideias e tudo mais. Mas aí a gente está falando de uma sociedade mais evoluída e avançada nesses termos, né? E que a gente precisa pressionar os nossos órgãos para que isso aconteça a médio e longo prazo, né? Vamos para outro tópico, senão a gente vai falar só disso o episódio todo. Para o segundo tópico aqui sobre trabalhos e ferramentas. Vou citar um tópico aqui que o Fernando Prado falou o seguinte: ser defensor de software, time Revit, time CAD, time SketchUp, limita a atuação do arquiteto ao programa. Defensor de software, eu acho que ser refém de software é um problema, né? A gente não pode ser refém, né? A questão metodológica, né, é de projeto, de pesquisa, é de reunião, né, seja o que for, ela tem que acontecer independente, ela é sempre experimental, né? Ela nunca pode ser totalmente de fato refém ou estar satisfeita com uma determinada ferramenta, porque realmente assim, a ferramenta induz a sua forma de pensar, ela induz a sua forma de produzir positivamente e negativamente, né? Assim, isso em qualquer coisa, né? Por exemplo, né, do ponto de vista, sei lá, da pesquisa, do ensino, a gente fazer pesquisa via Google, né? Só via Google, é uma ferramenta, né, Google Search lá e tal, joga lá, é uma ferramenta que tem seus limites, que tem suas, né, suas questões e vai te induzir para uma coisa. Se for ferramentas de projeto, por exemplo, né, essas de representação da forma, de exploração formal, agora a gente tem usado muito, está desenvolvendo mais essas de ensino remoto relativa à organização de material, o Miro, o Jamboard e tal, você fica refém, né, assim, a gente vai produzindo na medida que aquilo permite você produzir, mas faz parte do processo, né? Eu acho que a sorte é que há uma concorrência também muito grande entre quem produz essas ferramentas. Isso é um mercado de pesquisa, de inovação científica e tecnológica super importante. Eu acho que essa engrenagem tem que estar sempre rodando, para que a gente não se limite e não estacione, né, em determinados métodos e práticas que podem ser limitantes. Mas eu acho natural, né, assim, você adotar uma ou outra por um determinado período. Mas daí a isso ser, por exemplo, legalmente estabelecido, né, todo mundo tem que usar X e tal, eu já acho isso complexo, sim, porque são possibilidades muito dinâmicas, as coisas mudam muito de repente. Ele citou, né, Revit, CAD, SketchUp, essas mais relacionadas ao processo projetual formal ali, né, da forma, de entendimento da forma, mas a gente que agora tem vivido reuniões e tal, poxa, plataformas de reuniões virtuais, né, são totalmente indutoras do que você faz ou não numa reunião, de quantas pessoas você convida, se você grava, se você não grava, se você levanta a mãozinha, se você não levanta, né, assim, mal comparando, mas que influencia totalmente a forma como você produz, né, então eu concordo, eu acho que a gente não pode ser refém, acho que defender determinados softwares, explorar as suas possibilidades metodológicas, eu acho super bem-vindo, só que eu acho que nunca é uma resposta final, né? É sempre um processo contínuo, assim. E isso é bom da nossa profissão, porque o tempo inteiro a gente tem que aprender alguma coisa, se adaptar a uma tecnologia nova, uma forma nova de pensar. Algumas são tão transformadoras que mudam a forma de projeto, mudam a forma das relações. Mas isso é histórico, né? Acho que sempre foi assim. Mas concordo, eu acho que nada de estacionar em nenhuma ferramenta, não. Eu acho que a tendência é sempre de mudança e adaptação. Eu vou pular aqui, o Jean Toga falou, querer trabalhar com PC ruim. Acho que tá ligado com isso aí. Eu tô vivendo isso. Meu computador estragou, eu deixei ele na varanda, ele tomou uma chuva. E realmente, cara, não dá pra trabalhar com PC ruim. Aí ele já foi direto pro PC, né? Não dá pra trabalhar com computador ruim, ou Mac ruim, ou qualquer outro tipo possível. Nem com lapiseira ruim. Nem com lapiseira ruim. Essa questão do software tem muito a ver com o método de trabalho. Acho que cada grupo de arquitetos, cada escritório tem uma metodologia, né? Escritórios que talvez já tenham entrado na onda do BIM tem uma metodologia de trabalho. Ainda existem aqueles escritórios old school, né? Que trabalham ainda com CAD como uma prancheta virtual, desenhando, detalhamento, gastando horas e horas nas montagens de prancha, configuração de penas e layers e tal. Eu tô falando isso com propriedade porque ainda parte do nosso processo é meio artesanal como esse. Mas é um processo também prazeroso, né? Então, mas
mas às vezes nem sempre é equivalente àquilo que você consegue cobrar. Ou seja, eu acho que ficar preso a um software te deixa para trás do mercado. Às vezes o mercado dá um passo para frente, você continua numa metodologia ou num software, você sai perdendo. E eu falo isso experiência própria. Eu acho que é se manter antenado aí e realmente falar, não, aqui a gente só trabalha com o SketchUp e a gente monta tudo no layout do SketchUp, né? Pô, é excelente, é ótimo e tal, mas às vezes isso não se encaixa aí, até no perfil dos colaboradores, de quem desenvolve e tal. Então, mas de certa forma é um problema assim, se um determinado profissional elege uma única forma de trabalho, ele vai ficar lascado. Eu já parto do princípio de que use o que é mais fácil para você. Se o objetivo final, sei lá, você fazer uma planta baixa, eu acho que não importa o programa que você usa, desde que você consiga fazer do jeito mais rápido, do jeito mais eficiente. Ficar em perrengue de, eu prefiro o Revit, eu prefiro o ArchiCAD, o que vai te importar no final das contas é se você conseguiu fazer aquilo que você estava pretendendo fazer ou aquilo que te pediram para fazer. E aí não importa talvez o software. Mas como o Rafa falou, cada escritório vai adotar um software diferente e aí eu acho que a adaptação talvez seja a melhor ferramenta. Nesse sentido, eu acho que conhecer o que cada software faz e se adaptar às necessidades que o mercado demanda, eu acho que isso é fundamental. E assim, escolha o software que você saiba, se você está trabalhando para você mesmo, pode entregar um serviço sem necessariamente mexer com um software específico, escolha aquele que você acha mais fácil, você acha mais objetivo, enfim. No final das contas, essa briga não importa muito, o que importa é o que você produz. Pronto. Tô que nem o Rafael hoje. Como? Não sei, objetivo não, e falando as coisas na lata. A Mariana Bibi e o Matheus Garcia falaram de coisas parecidas, que é a questão do afastamento do canteiro de obras, né, dos arquitetos que ficam distantes do processo, e a dificuldade de lidar com aqueles executores que criam obstáculos, né, durante a obra e aqueles que vestem a camisa e tocam em frente. Eu acho que isso vai também da nossa expertise arquitetura, acho que de expertise também de cada profissional em onde é que você pode meter a colher ou não. O que eu acho que acontece é que muitas vezes pode acontecer problemas de comunicação nessas prestações de serviço, onde os papéis estão meio misturados. Quando você tem um arquiteto escolhendo um material e o cliente atravessa o arquiteto, escolhe outro, acho que é uma questão de você conversar com o seu cliente, né, quem que vai fazer essa decisão e se ela deve ser tomada na hora de você comprar ou antes, quando você fala com o seu cliente, o que você está pensando em fazer. A mesma coisa acontece, por exemplo, no canteiro de obras, né? Então, quem que vai ser o encarregado de falar para o pedreiro que a parede que ele fez ali não está boa ou não é naquele lugar que está no projeto? Então, estabelecer essas relações, quem vai falar o quê, ou seja, quem vai ter responsabilidade em qual processo, ela é fundamental. E eu acho que isso parte também da comunicação, dessa comunicação ser clara com todo mundo no processo. Duas coisas aí. De fato, assim, os arquitetos se afastam do canteiro de obras não por uma questão que eles não querem ficar nas obras, mas primeiro porque na educação, né, a formação do arquiteto urbanista tem muita lacuna nisso, né? A gente tem, por exemplo, muitas faculdades de arquitetura que tem, assim, falhas nas disciplinas e tudo mais de tecnologia, de acesso ao canteiro de obras. Então, a dificuldade de diálogo, às vezes, até mesmo de professores que são engenheiros com alunos de arquitetura. O problema está na formação de não estimular os jovens arquitetos a irem para a obra. E também uma dificuldade prática do dia a dia, a não ser que você prospecte isso, de você trabalhar com obra mesmo. Agora a questão do pedreiro, do empreiteiro que veste ou não a camisa, acho que tem dois pontos de vista aí. Tem a facilidade dos dois lados de imputar a culpa no outro. Então, o arquiteto que às vezes especifica mal e projeta mal e bota a culpa no cara que está botando obstáculo, e tem também o cara que está ali a fim de trabalhar de uma forma que ele já está habituado em botar a culpa no arquiteto. Então, isso vai caso a caso, e eu acho que isso acontece em todas as áreas, né? A culpa nunca é sua. Então, assim, eu acho que se você tiver experiência de poder ir para a obra e ter um olhar assim bem livre, tentando aprender ao máximo, tem muita coisa ali que dá para você sacar quando o cara tá de sacanagem ou não, e também dá para perceber às vezes quando você faz uma opção errada, e aí é botar o rabinho entre as pernas, e talvez você não precisa nem falar pro cliente que você errou não, mas você bota o rabo entre as pernas e da próxima faz melhor, assim, né? Claro que você não vai também falar assim, não tem culpa, não, mas você fica, né, dá aquela baixadinha de orelha assim, sai de fininho. Bom, o próximo tópico aqui é sobre ego. A gente já falou um pouco sobre ego, mas tem outros pontos aqui. O Gustavo Rezende ele falou o seguinte: projetar seus gostos pessoais nos projetos. E tem um adendo aqui que a Camila Vessler fala o seguinte: se acharem donos da razão.
pouco que o Rafael falou, né? Sei lá, de abaixar a bola, né? E sair de fininho quando você faz alguma coisa errada. E às vezes a gente não dá o braço a torcer. Mas eu acredito que seja um pouco de todas as profissões também, né? O problema é quando a gente erra, né? A gente gasta muito dinheiro quando a gente erra, né? Esse é um problema. É natural que o seu gosto pessoal, ou seja, a sua noção de estética, né? A sua linguagem arquitetônica, aquilo que você entende que é harmônico e adequado, esteja impresso nos projetos que você faz. Eu acho que isso é inerente ao fazer do arquiteto. Outra coisa é você impor o seu gosto, né, ou a sua visão estética, contrariando, querendo educar o cliente com a sua visão. Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que seu gosto pessoal, aí pelo seu gosto eu estou entendendo também a sua educação estética ali, né, faça parte dos seus projetos, da sua visão ali de mundo, é natural. O que não quer dizer que todos os projetos que você faça não tenham a mesma cara. Essa coisa da assinatura, né, do arquiteto, que é algo um tanto valorizado entre os pares mesmo, né, e o cliente também procura isso, talvez para ele seja mais fácil reconhecer um arquiteto com o qual ele se identifique se aquele arquiteto tem uma determinada linha ou uma linguagem predominante também, né? Talvez seja mais fácil dele se identificar ou não. Ao mesmo tempo, não acho que isso deva ser ponto de partida do projeto. Eu acho que isso deve acontecer naturalmente, mas acho que faz parte da capacidade e da competência de um bom arquiteto saber se adaptar, saber compreender o gosto do cliente e sair da sua zona de conforto, né? Projetar esteticamente, se garantir a qualidade, mesmo que navegando, né, por linguagens estéticas assim pouco naturais a ele. Eu acho que isso é super pertinente. E é um exercício, eu acho, de criatividade também. Acho que a gente não deveria se acomodar naquilo que é confortável pra gente, que a gente aprende a fazer. E acho que existem as duas coisas, né? Aqueles que sabem fazer isso naturalmente, mas não deixam de estar se adaptando e inovando, e há outros que veem isso como uma assinatura. E também acho que tem clientes dos dois tipos, aquele que se incomoda com isso e aquele que quer exatamente isso, porque também não sabe o que gosta ou se identifica ou quer para ele aquela assinatura, né? Então, acho que o que tem que ter é um bom briefing, né, entre as partes, assim, para que seja um jogo do ganha-ganha, né? Isso não necessariamente é um problema, né? Eu acho que há circunstâncias diferentes. Mas eu entendo, assim, é uma crítica, assim, da gente, essa coisa de se achar o dono da razão, inclusive eu sei o que é belo, né? Assim, como se só existisse um tipo de beleza, né? A gente tem formação estética para ter autoridade para falar sobre determinadas coisas que um economista não tem, né? Então, assim, a visão técnica é a cultura arquitetônica educada ao longo dos seus períodos de formação e experiência, ela tem valor, ela faz sentido. Mas isso não quer dizer que você é o dono da razão, são outros 500, né? E outra coisa, o projeto não é seu, é do seu cliente, né? Então, essa capacidade de adaptação é fundamental. Depende do contrato, depende do acordo firmado inicialmente, né? Eu acho que essas expectativas é que tem que ser ajustadas. Eu acho que o ponto é esse, se você quer uma assinatura ou se você quer algo personalizado, né? Acho que esse é o ponto. Aí é projetar gosto pessoal, então vai variar desse ponto de vista. Então, se o cara quer uma assinatura, de fato, né? Se o cara projeta e tem uma assinatura muito forte, isso para ele se torna um ativo, né? No ponto de vista daquele cliente, né? Eu acho essa de querer educar o cliente com a sua visão própria, eu não vejo como um ponto negativo, um problema, não. A gente precisa fazer mais isso com as pessoas que nos procuram para algum tipo de serviço, né? E educar não no sentido de impor uma racionalidade estética, mas educar no sentido do que é o nosso trabalho, por que ele é importante, né? Desde aí de uma otimização de um tempo de obra, a partir do momento que você começa com ela planejada, até economias significativas quando você tem um quantitativo de materiais exato e correto em relação à obra, né? Então acho que isso é um processo de educação também que a Renata citou aí como um problema, mas eu vejo como uma oportunidade. Acho que assim, a gente tem nosso papel realmente de educar e de saber que outros profissionais não conhecem a arquitetura e que a gente deve lidar da melhor maneira possível. A gente sabe que tem muito ego, que tem muito arquiteto que esbanja além do normal, né, a sua assinatura, mas eu acho que a gente tem que ser bom arquiteto no sentido de que fazer bom projeto também é fazer o que o cliente pede, né? A partir do momento que, sei lá, o cliente pede 2 quartos e você faz 3, aí eu acho que é uma questão a ser discutida. Mas é difícil quem tá do lado de fora perceber isso. Mas eu acho que é importante, primeiro, essa educação, desde que você fale da melhor maneira possível
possível, né? Não querendo impor nada, como foi um tópico aqui, mas ao mesmo tempo ser humilde para entender que você está atendendo a uma clientela e que o seu projeto só vai ser um bom projeto se você atende às necessidades daquele cliente. E aí a gente pode estender isso até para o urbanismo, né? Atender às necessidades de uma localidade, né? É fazer um bom projeto, né? Não adianta nada você fazer um projeto super, hiper, mega estiloso se nada daquilo que está sendo construído vai ser usado ou aproveitado. Eu queria estender isso um pouco, assim, que eu não acho que é sempre atender o que o cliente quer, não, porque às vezes o cliente não sabe o que ele quer ou quer mal. Essa instrução, ela vem da gente, né? Ele espera que a gente dê isso também, isso eu concordo, né? Não, claro, mas assim, não adianta nada também a gente, sei lá, porque tem clientes também que são difíceis, né? Quando você vai explicar pro cliente, ó, não vai ficar bom desse jeito. A gente, não, eu quero desse jeito mesmo assim. Então, cabe a gente também achar alternativas para resolver aquilo da melhor maneira possível, né? Não dá pra você ficar brigando com o cliente se o cliente quer uma coisa, entende? Sim, mas assim, você conseguir convencer o cliente do que aquilo que ele quer não corresponde ao que de fato ele necessita, e que na verdade é isso que muito acontece, aí não é muito o papel do arquiteto impor, não, é o papel do arquiteto como um profissional que está sendo pago para fazer uma melhor interpretação daquilo que passa. Às vezes você vê lá o cliente já chega com a listinha de programa de necessidades lá, tudo pronto, aí você fala assim, mas aqui, quando você chegar com a compra, você vai colocar onde? Eu falei, é mesmo, não pensei nisso. Então vai, tá, então aqui você vai ter que ter tal compartimento que você não estava prevendo e tal. Quero usar aquele aparador como a minha mesa de jantar. Não dá, não é a mesma altura, vai dar errado na hora que você... Não, mas eu vou, não, veja, não vai dar. Assim, é a visão técnica, tem coisa que é técnica, né? Não, e tem coisa mesmo que é de traquejo, mas aí o arquiteto sempre tem a mesma solução ali específica para um desenho, por exemplo, de espaços de cozinha e sala. Isso acaba que, para facilitar o trabalho, ele sai replicando esses diversos projetos, mudando apenas material, e não vejo isso como algo negativo, não, mas isso acaba que entra lá com o primeiro ponto de mercado. Então, às vezes, você precisa entregar um produto complexo e rápido. Se você adaptar aquilo que você já fez em outras ocasiões, pode funcionar, mas aí entra naquela questão aí de, será que de fato você está entregando aquilo que o seu cliente espera, né, que seja algo de fato personalizado e tudo mais? Não é uma ciência exata, né, é uma ciência social aplicada, assim. Você não discute com o médico, né, quando ele te dá lá um diagnóstico, então você pode até não seguir o tratamento, mas você não fica discutindo com ele, não, eu acho que você tá errado, você ouve e segue, normalmente segue, né. O máximo que a gente faz é ir em outro médico para ouvir a opinião de outro médico. Uma segunda opinião, ou não seguir, né? Tem os teimosos também que vão lá, pagam a consulta, mas faz o que quer, mas é problema deles, igual é problema também do cliente que não quer ouvir. Mas não é um problema do médico dar o seu diagnóstico, né, assim, dar a sua visão. Então, nesse sentido, eu penso assim, é fundamental que o arquiteto instrua, que ele justifique, né? É porque eu acho que parte da crítica aqui está relacionada a uma questão de gosto mesmo, né, e não de técnica, né, assim, daquilo que é mais necessário ou mais correto, ou menos correto, ou mais adequado, ou menos adequado, né? É mais o que é bonito, o que é feio, o que eu gosto, o que você gosta, né? E aí é tudo muito subjetivo, mas cabe a gente transformar essa subjetividade objetivamente, na verdade, né? Trazer pragmaticamente justificativas que deem subsídio ao nosso discurso ali, para não ficar uma coisa de gosto. Aí eu acho que a gente é que tem que saber fazer mesmo, não é o cliente. Tem uma questão também de uma relação cliente-arquiteto, né? Que pode ser muito tranquila, mas também pode ser desgastante para as duas partes. Às vezes, no final de uma relação entre cliente e arquiteto, né, o arquiteto pensa, nossa, nunca mais vou trabalhar com fulano, e o fulano pode pensar a mesma coisa, então... Uai, tudo bem, às vezes foi um erro mesmo. Aqui a gente fica brincando, né, tem santo que não bate, né, até mesmo com as pessoas que você conhece. Isso pode acontecer numa relação. O mais importante é manter essa postura profissional, como a gente está falando aqui, de falar assim, olha, minha posição é essa, as questões técnicas que eu abordei são essas, nunca pensando que isso não foi proveitoso, mesmo quando você errou, né. Tô levando para o outro lado, aqui a gente está falando de uma questão mais do ego e do arquiteto querer impor uma estética. Eu acho que a melhor recompensa que um escritório, um profissional pode ter é quando o cliente volta, né? E volta às vezes até para mexer naquilo que você já fez, né? Então essa talvez seja a melhor recompensa. E assim, acontece às vezes, porque os processos são vários, né? Desde o processo de início do projeto, onde é tudo sonho, e depois entra aquela fase onde, né, o sonho tem que se materializar, entra a obra, problemas de obra. Acaba que no final, essas rusgas assim, acabam que ficam escondidas pela satisfação de ter visto lá tudo que você pensou no início concretizado, né? Então, eu acho que aí pra galera que tá ouvindo assim, quando um cliente voltar, solta fogos, abre uma champanhe e comemora, porque é sinal de que você fez um bom trabalho antes. Não tem a ver com isso, mas eu lembrei que isso poderia ser um tema, assim, a pior coisa que tem quando você já tem uma obra demolida. Eu já tenho tanta obra demolida que eu parece que eu fiz muita obra.
Eu acho que agora eu tenho mais obra reformada, demolida, do que original de fábrica, já não tem mais. Porque é super comum mesmo, né? Seja eu mesma reformando, seja o próprio cliente, assim, né? Nem outros arquitetos. Outro dia eu fui pedir uma foto para o cliente, para atualizar, ela falou, mas aquele banheiro que você fez não existe mais não. Eu falei, mas como não? Assim, como se a obra fosse minha. Um exercício de desapego, na verdade. Próximo tópico, relação com a sociedade. A gente falou sobre distanciamento da comunidade, públicos das classes A e B, mas tem outros tópicos aqui. Petros indicou um livro que chama Cirurgia de Casas, do Rodolfo Livingston. Fala sobre encarar o campo das reformas. De 85% das obras acontecem sem arquitetura. Bom, isso é uma realidade brasileira que a gente costuma falar aqui, vez em sempre, né? O Alan completou, o Alan Takoshi falou aqui também dessa comunicação que afasta mais a gente do que aproxima, né? Esse é um tópico meio até paralelo de tudo que a gente falou, né? A gente tá falando a todo tempo aqui de um tipo de trabalho e tal, que a gente tá mais coladinho ali na classe A e B, né? E aí, de fato, quando vem esse último tópico, dá uma rasteira na gente. Eu senti tomar uma rasteira aqui agora. Exato. Nós somos um exemplo daquilo que a gente percebe que é um problema da nossa formação. Mas é natural, nós somos meio que resultado disso mesmo. Somos insuficientes. É melhor achar que nunca tá bom do que achar que tá tudo certo. Né? Não, e é melhor avisar pro pessoal, não vai por aí não, que nós já cometemos esse erro, vamos errar em outras coisas, né? Assim, vamos pegar esse mercado aí que ninguém tá pegando, ou muito poucas pessoas estão pegando, parar de ver esse tipo de troca entre cliente, contratação e tal, da maneira tradicional, né? Assim, é a gente fazer prospecção, é a gente oferecer, é a gente correr atrás do cliente, né? Assim, é outro mercado, é outra realidade, né? Assim, a gente também vem de uma cultura de passividade, né? Eu abro a minha porta e fico esperando o cara passar igual uma vitrine, né? Assim, a gente não sabia correr atrás de cliente, não. Os clientes vêm, eles simplesmente... E nem prospectar, exatamente, quando o mercado estava parado, porque o mercado nunca esteve muito parado, não havia tanto profissional assim, né? Assim, bem ou mal, nas diferentes áreas, o arquiteto vai produzindo alguma coisa. A questão é que existe toda uma realidade social de autoconstrução e toda uma cidade que está acontecendo independente do arquiteto, né? Não é nem que o arquiteto está sem trabalho, não. Mas a cidade está sem arquiteto, né? Assim, a classe C está sem arquiteto. Isso é que é um problema, né? Eu não conheço esse livro, Cirurgia de Casas, que ele falou sobre reformas, né? Mas eu até acho fantástico o que ele aponta. Ele dá esse número aqui, 85% das obras acontecem sem arquitetura. Não sei se ele está falando só exclusivamente de reformas, né? Talvez não. A gente sabe que é mais de 70%, né, das novas construções são feitas sem arquiteto, sem nada, sem presença legal, né, de qualquer tipo, assim, sem grandes... Não legal, né? Porque não quer dizer que é tudo informal, mas de fato sem a presença formal do arquiteto no espaço, né? Mas as reformas são uma realidade, inclusive da classe A e B. A gente sabe que é uma das coisas que a gente mais faz, né? Não é necessariamente obra do nada, é a reforma pequena, é a adaptação pequena agora, então talvez mais ainda, né? Isso é de fato um mercado que às vezes a gente, eu não acho nem que a gente aborda pouco, mas continua nichado, né? Continua na A e B mesmo, né? Acho que assim, isso tem mudado, eu acho que essa nova geração mesmo e a própria escola está mudando nesse sentido, a tendência eu acho que a gente está mais infiltrado sim, tanto por necessidade quanto por uma mudança cultural mesmo de chave, né, de entender que há toda uma economia, né, que pode e deve ser beneficiada ambas as partes dessa troca, né, de conhecimento. Outras profissões sempre trabalharam essa questão social muito na base, né, você vê, né, assim, os médicos, seja com plantão, seja no SUS, seja, né, assim, em outros tipos de trabalho, né. Tô pensando nos advogados, não, advogado sempre ganhou dinheiro, né, o desgraçado. Tem um advogado que faz serviço voluntário? Não. Não, mas tem os advogados que buscam um nicho específico, né, e tal. Tem, mas é porque o médico é sempre pejorativo. Isso. Porque o médico é sempre, a gente volta e meia a gente compara, mas bem ou mal também é uma profissão que você tem muita gente na linha de frente, né, do trabalho direto ali, gratuito e próximo, muito mais próximo da realidade do que outras áreas como a nossa, né. Mas eu acho que isso tende a mudar, sim, eu acho que a gente está percebendo essa falha na comunicação, eu acho que os números dizem isso, né, tanto para um lado quanto para o outro.
Acho que isso tem mudado, eu sou otimista com relação a isso, assim. Me incomoda os números atuais, e somos um exemplo disso, meia culpa aqui, né, assim, não tô em nenhuma posição diferente, não é bom, é distante mesmo, estreita a nossa capacidade, né, de produção, e hoje em dia é um problema, do ponto de vista de mercado. Lembrei de uma coisa agora aqui, que naquele episódio de TCC eu falei que minha banca foi o Hélio Novak, meu orientador, e o outro convidado que eu não lembrava o nome, lembrei, que é o Romanelli. O Romanelli, cara, eu me lembro direitinho, em 2002, acho, 2003, não sei, ele fala assim, pô, a gente passa todo dia pela periferia, nas bordas da cidade, fim de semana a galera tá lá fazendo churrasquinho, comprando material de construção, e os arquitetos não estão trabalhando pra essa gente, cara. Isso foi em 2003, 17 anos depois, a lógica ainda é a mesma. Passaram 17 anos e a gente não... E assim, eu me lembrei disso agora, né? A Lili é mais otimista, tá achando que as coisas estão mudando. De fato, eu acho que há também uma mudança do perfil do egresso, sobretudo das universidades públicas, né? Com alunos, estudantes que vieram dessas localidades que agora pensam isso como uma problemática. Eu acho que isso é fundamental. Acho que de fato vai ser a grande virada da nossa profissão, mas as escolas ainda não se adaptaram a isso e nem mesmo os profissionais das antigas como nós, né? Não nos encontramos nisso ainda, e como fazer isso e como encontrar caminhos aí. A gente sabe da questão da ATES, né? Da assistência técnica e habitação de interesse social, mas ainda é muito pouco do que pode ser. Eu fiquei pensando também, até no nosso campo acadêmico, assim, de como a gente faz para se comunicar com outros campos. Às vezes vejo a gente muito isolado, mas eu não sei responder onde é que está o problema, se é a gente que fala difícil ou se é a população que não enxerga no arquiteto um profissional fundamental. Acho que um pouco das duas coisas, tentando pensar aqui de imediato, né? Fico pensando assim, que a gente já discutiu isso uma vez, né? Onde é que estão os arquitetos para aparecer na mídia ou falando de alguma coisa importante, para falar como o arquiteto é importante para o dia a dia das vidas das pessoas, sabe? E não aparece. Fico pensando que pode ser um pouco culpa nossa ou das entidades que deveriam se fortalecer, ao mesmo tempo um pouco de uma certa soberba que a gente possa ter no nosso campo acadêmico, pensando que o campo acadêmico também fala com um público mais específico, mas eu vejo pouco isso acontecer, principalmente se a gente for fazer uma relação das mídias no geral, assim, dos profissionais no geral, e do arquiteto nesse processo, assim, de pensar a cidade, de pensar prefeituras, por exemplo, nos debates que a gente vê, né, nas prefeituras, né, que agora a gente acabou de ter eleição, eu não vi arquiteto, eu não vi urbanista falando, assim, eu não sei se vocês viram, mas o debate fica pobre, sabe? A gente fica muito excluído desse debate, e aí a gente tenta achar uma razão por que isso está acontecendo para tentar remediar, não sei o que vocês acham. Ou tá levando isso para muito... sei lá. Você levou na minha bolha, eu tô vendo, sim. Na minha bolha eu vi muito urbanista falando. Talvez seja a minha bolha. Eu acho que é só a bolha. Nesse momento até aparece Rio e Juiz de Fora. Sim, tamo dentro. Tá sendo dito, sim. Acho que os caminhos vão ser promissores. Mas esse assunto é muito amplo. Eu acho que ele até foge ao espectro aqui dos problemas da profissão, porque eu acho que isso não é um problema da profissão, isso é um problema da sociedade, não necessariamente da nossa profissão, assim. Até porque eu acho que isso ainda não está posto profissionalmente, olha só. A gente ainda não olha isso como um elemento cotidiano da nossa profissão para ainda ter problemas sobre isso, entendeu? Então eu vejo isso aí como o futuro a ser discutido. Pessoal, a gente falou bastante aqui das nossas lamúrias, né? A gente pode ir para as dicas? Rafael, sua dica. Bem, minha dica vai ser bem prática, né? Hoje, dia 28 de dezembro, fique em casa, encontre os familiares pelos aplicativos de conferência, lave bem as mãos. É isso aí, vamos cuidar, vamos preservar, porque é necessário. Não vamos deixar 2021 ser igual a 2020. Lili, sua dica. É uma dica de um livro, de um cara super bacana que já veio aqui, né? Veio conversar com a gente sobre patrimônio, que é o Ivo Barreto. O livro dele chama Cabo Frio Revisitado, a memória regional pela trilha do contemporâneo. O Ivo tem um trabalho junto ao IFAM e desenha super bem, mas assim, fez um esforço aí de 1 ano e tanto, quase 2 anos, selecionando artigos, 20 artigos assinados por pesquisadores, assim, geral, dando uma pegada geral, e que aborda Cabo Frio, assim, de diferentes pontos de vista, inclusive da paisagem, da geografia. Cabo Frio e região
dos lagos, o que é interessante é que traz um pouco essa região problematizada a partir de artigos científicos, né? Mas de uma forma mais palatável, sabe? Bem interessante a obra, muito bem ilustrada. É da editora Sofia, a gente consegue comprar online, então Cabo Frio Revisitado, né? Esse compêndio de artigos, porém com outros textos também originais, que traz visão sobre a região dos lagos do ponto de vista mesmo da paisagem no seu sentido mais amplo. Muito bacana, acho que merece aí a propaganda de fato e é uma maneira da gente colocar esses artigos e esse conhecimento para rodar. Tem um tempo que eu não dou uma dica aqui de livro, a dica fica pro livro Infinito Vão, da editora Monolito, 90 anos de arquitetura brasileira. O livro foi lançado junto com uma série de palestras e exposições a respeito da arquitetura brasileira que aconteceu em 2019. É uma espécie de compêndio de alguns textos, principalmente de várias obras, que mostram um pouco esse retrato de quase 100 anos, né, de representação da arquitetura brasileira. O livro não é barato, mas acho que é legal dar essa dica para quem quiser se dar de presente de Natal, começar o ano com uma nova leitura, uma leitura bacana para incrementar aí sua biblioteca de obras brasileiras. É isso, pessoal. Acho que a gente pode despedir da galera desejando um bom ano novo, né? Que esse próximo ano seja melhor do que 2020, que foi dos mais complicados que a gente teve. Mas aqui no Cast a gente conseguiu trazer várias coisas boas aqui para quem tá escutando, né? A gente conseguiu crescer a quantidade da audiência, muita gente conheceu a gente teve convidados bacanas aqui também. Não, só agradecer, foi um ano importante pra gente, né? Assim, e importante para todo mundo, um ano de aprendizagem, sim. Né? É um ano muito difícil, muito duro, mas é isso, faz parte, vamos que vamos, é aprender, evoluir. 2021 certamente será evoluindo, né? Olhando para frente sempre, e agradecer aí a galera, a audiência, essas trocas todas, né? Em meio a tantas opções também, cada vez maiores, estamos juntos e querendo fazer cada vez um cast melhor, e vamos que vamos, feliz ano novo para todo mundo. Pô, isso aí. Você chegou até aqui já no fim do cast, tá de parabéns. Feliz 2021. Foi muito bom. É um ano de muitas parcerias e novos horizontes. E a gente espera que ano que vem a gente continue daqui pra melhor. E espero que também o ano de 2021 fique daqui pra melhor. Isso aí, galera. Então a gente volta ano que vem com mais episódio pra vocês. E até mais.